Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus, junto com a revista Palavra e Vida, do segundo trimestre de 2020. Estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo e nós aqui vamos na lição de número 3. Ela tem por título Não as obras, e sim a graça. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, verso 8 e 9, é um texto base para poder entendermos essa questão sobre boas obras, sobre lei e sobre graça, misericórdia de Deus. Diz-nos o texto Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Uma questão que ainda é muito discutida em nossos meios é a respeito da visão correta, da relação correta entre a lei, o sistema antigo do Antigo Testamento, para poder se aproximar de Deus, e a graça que podemos ver ela mostrada no Novo Testamento. Nós precisamos entender que Paulo, quando foi vocacionado, Paulo, quando foi chamado por Deus para poder ser este evangelista, esse missionário entre os gentios, ele entendia muito bem. Como assim escreveu em Gálatas capítulo 2, verso 14, ele falou: e na minha nação, no lugar onde ele estava, como judeu ortodoxo, em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso para com os meus pais. Paulo foi esse homem criado dentro do judaísmo, ele foi alguém zeloso nas obras de Deus. Mais tarde, até falando de uma forma muito dura para os crentes em Gálatas, ele disse que se a circuncisão, esse ato religioso dos judeus, tivesse algum valor, estaria assim anulando a obra de Cristo. Então ele tinha consciência, ele tinha a percepção de que a lei, o Antigo Testamento, ele apenas estava apontando para a promessa, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Então, o que acontece nos dias de hoje? Hoje acontece como também nos tempos do apóstolo Paulo, uma busca inadequada das práticas e até pensamentos do Antigo Testamento para poder alcançar a salvação. Paulo, ele não alcançou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Por isso ele escreveu em Filipenses 3,9 assim: e seja achado nele, não tendo como minha justiça a quem vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3,9. A busca anterior como fariseu, para ele, Paulo, foi frustrante. A lei, como qualquer sistema religioso no tempo de Paulo ou nos dias de hoje, não pode dar o perdão pelos nossos pecados, somente a fé em Cristo Jesus. Então, querido amigo, irmão, podemos entender dessa forma: é na graça, é na misericórdia de Cristo que nós alcançamos o perdão pelos nossos pecados. E a gente pode frisar isso, que o sistema religioso, ou qualquer sistema religioso, nunca nos poderá levar à salvação. Devemos dizer não a essas formas religiosas e sim à fé em Cristo Jesus, para poder alcançarmos a salvação. Toda aquela bagagem, todo aquele histórico do apóstolo Paulo, ele mesmo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, Filipenses 3, verso 4 ao 7, ele diz que todo esse acúmulo ele considerou como refúgio, como esterco, como algo que não o levou à salvação.
a sua conduta em relação à lei era irrepreensível, nós já vimos isto, mas inútil para a sua salvação. Por isso, é uma tentativa frustrante para qualquer um achar que ser obediente à lei vai garantir a salvação. Não pensemos, por exemplo, também, então quer dizer que a lei não presta, ou o que presta somente é a graça. Não, vamos entender da seguinte forma, né? Não pensemos que o Evangelho de Deus, a graça de Deus, veio porque a lei não foi possível cumprir. Pelo contrário, era possível cumprir a lei, sim. Só que Deus, ele estabeleceu em que Cristo seria o modelo para toda a nossa vida, para toda a nossa conduta. Na verdade, a lei, ela é transitória. Ela passou por um período na nossa história, na história da salvação, para poder trazer consciência de fé e também dos nossos pecados, e Deus assim oferecendo a sua graça, a sua misericórdia para poder nos salvar. Por isso nós devemos entender que a lei, ela teve o seu lugar, o seu momento. Agora, vemos que Cristo, ele é o término, é o fim, o cumprimento, na verdade, de toda a lei de Deus. A religião legalista, seja dos fariseus, como nos dias de hoje, ela enfatiza que a pessoa deve fazer, ou seja, é focado naquilo que a pessoa precisa realizar para alcançar a graça da salvação. Mas o Evangelho de Jesus, pregado também pelo apóstolo Paulo, nos enfatiza que é pela graça de Deus, ou seja, algo que Deus fez ao nosso favor, um favor não merecido, que alcançamos a salvação. É o texto base que nós lemos de Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso de número 9. Entendemos que Deus é esse Deus de amor, de graça e misericórdia. Quando nós vamos ler esse texto de Gálatas, nós vamos ver que em Cristo nós temos a misericórdia e a graça de Deus. Quando a gente fala também que Cristo é o fim da lei, quando Paulo quis dizer isto, ele estava dizendo que era o cumprimento de toda a expectativa da humanidade. Cristo Jesus veio de uma forma completa para poder nos dar a salvação. Não há complemento, não precisa de acessórios, não precisa de algo a mais para poder alcançar a salvação. A lei, então, só frisando, ela é provisória. A lei, ela é um apontamento para aquilo que nós precisamos fazer, como arrependimento dos nossos pecados e consciência de que somos merecedores da graça e da misericórdia do nosso Deus. É muito interessante observar isso, que a lei, ela não tem poder para salvar. Só Cristo tem o poder para salvar toda a humanidade. O legalismo leva-nos sempre à tentativa da prática das boas obras para alcançar essa salvação. O legalismo sempre vai nos levar para isto, mas a graça de Deus nos mostra o quanto Ele nos ama e quanto dependemos e precisamos de Cristo para a nossa salvação. E para falar nisso, eu quero aqui passar por uma parte que é clara em todo esse estudo, é que a graça de Deus é que nos salva. Nós, às vezes, dizemos assim: somos salvos pela fé. Costumamos falar assim: somos salvos pela fé. Esta declaração, na verdade, ela é errônea, porque todos nós somos salvos pela graça e por meio da fé, e não pela fé. O texto que nós lemos, Efésios 2:8, nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, nós somos salvos porque Deus nos deu esse favor imerecido.
e pela fé nós alcançamos essa graça dada por Deus. Então, a graça é que nos salva por meio da fé que temos em Cristo Jesus. A graça de Deus, a sua bondade para conosco é a causa de tudo isso. Muita gente, às vezes, se orgulha de ter fé, falando, eu tenho fé, eu tenho fé. O legalista, ele faz isso, se orgulha da fé e aí acaba que o foco fica no homem e não o foco em Deus. Se eu tenho fé, eu alcanço a minha salvação. Não. Se a graça de Deus vinda até mim, eu alcanço a salvação. Por isso, nós devemos sempre entender que nós nos apropriamos da graça por meio da fé, bastando crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não é o que precisamos fazer para alcançar a salvação. Nós recebemos ela pela fé em Cristo Jesus. Eu quero concluir com vocês frisando 3 coisas. A primeira delas é reforçar que somos salvos pela graça e não pela lei. Nada que você venha fazer neste mundo, nenhum esforço levará você à salvação, a não ser crendo de que é a graça de Deus e a fé que você tem em Cristo Jesus que vai lhe dar a salvação. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa da parte de Deus, não. É Deus que vem nos ao encontro e nos deu a salvação. Por isso João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi uma ação direta de Deus a cada um de nós. E por último, nunca vamos nos orgulhar espiritualmente que somos alguma coisa ou que temos alguma coisa. É Deus que nos garante a salvação. Espero que você esteja recebendo sempre esse ensinamento verdadeiro, que só em Cristo Jesus, mediante a fé e com o alcance que temos da graça de Deus, que somos salvos. Que Deus esteja assim te abençoando, te guardando, protegendo, em nome de Jesus. Amém.